Bom dia a todos. Bem-vindos mais uma vez em mais uma quinta-feira, mais um Evangelho do Lar. Vamos iniciar então com a nossa oração do dia, agradecendo a bênção de estarmos aqui juntos mais uma vez neste estudo maravilhoso que nos faz ampliar a consciência, abrindo a nossa alma, nosso espírito, às novas mensagens, na verdade, as mensagens que já foram faladas desde há muito tempo, mas que de alguma forma ainda permanecemos fechados para alguma delas, sem entendimento, que possamos então pedir aos nossos mestres, aos nossos anjos guardiões, que possam nos ajudar, sugerindo ideias, nos intuindo, que possamos ter o nosso coração aberto, nosso coração dócil a todos esses sugerimentos que eles venham a nos sussurrar, a nos dizer, a nos intuir, que possamos senti-los na nossa mente, no nosso coração, para que assim todas as palavras e mensagens ditas no dia de hoje possamos colocá-las em prática, pouco a pouco, grãozinho por grãozinho, no nosso dia a dia. E assim, dando as boas-vindas a todos aqueles que aqui estão hoje, encarnados e desencarnados, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo do Evangelho do Lar desta quinta-feira. Que assim seja. Assim seja. Obrigada. Agora a gente lê a nossa mensagem. Então, a mensagem do dia de hoje, do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo, diz: canaliza bem a tua energia, a fim de que não se converta em presunção e violência. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É justo que te sintas jubiloso com os teus recursos. Todavia, não te tornes jactancioso. Quando a tentação do revide perturbar-te o discernimento, reage e atua com severidade, entretanto, sem exagero. A força que edifica também derruba. Os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos em frangalhos e a sós. Eu sou bastante temperamental, né? Então, mais uma vez, claro que a gente sempre acha um pedacinho da mensagem que nos serve de chapéu, né? E para mim fica muito claro, né, como sempre nas mensagens, o equilíbrio, né? Ou seja, essa balança, né? Ou seja, seja enérgico, mas não agressivo. A força que edifica também derruba. Então, é encontrar esse equilíbrio no nosso dia a dia, na nossa energia, porque se a energia não é bem canalizada, a gente vê o resultado depois, seja em cansaço, seja em raiva, seja em nervosismo, seja em esgotamento, estresse. Talvez a primeira coisa aqui para muitos é observar, né, o nosso comportamento, quando e onde, porque muitas vezes, provavelmente, a gente reage de forma enérgica sem necessidade nenhuma, né, mas porque talvez já acumulou algumas coisas e nem se deu conta, e aí aquela gotinha que transborda o copo, né, e de repente a gente está sendo enérgico e, inclusive, agressivo com uma situação que é o exagero, não tem nada a ver, né? E outras que de repente nós poderíamos nos posicionarmos, não conseguimos ainda, né? Deixamos para lá em função de muitas coisas, medo ou de não querer confusão, nos expor, né? E vamos deixando, só que a gente não tem a gente tem um aguante até o momento, né? Então, talvez é a observação de que quando eu estou sendo revidando e de que maneira, né? E quando eu não estou sendo enérgico o suficiente para colocar limites nas situações em que para mim são importantes na vida, né?
Só vou abrir um parênteses que a Sabri colocou aqui o significado de jactancioso. Então, lendo com o significado todo, que seria de arrogante, é justo que te sintas jubiloso, feliz, radiante com os teus recursos, todavia não te tornes arrogante. Né? Mais uma vez, o equilíbrio. Enérgico e arrogante, a linha é bem fininha, né? Tem que ter muito amor para... A linha é só o direcionamento, que é que ela fala lá no começo, né? Porque se você pensar na canalização da energia, por exemplo, entre medo e amor, é exatamente o que acontece. Se você está agindo pautado em segurança, não tem para onde correr. Vai pender para o lado, né, adoecido. Se consegue direcionar a energia para a confiança e para o amor, consegue agir bem. A questão é quando é que consegue direcionar a energia para a confiança, né? Porque o equilíbrio ele não vem sem que a gente trabalhe as inseguranças psicológicas. Então, o canalizar a energia da Joana vai bem de acordo com os textos que ela também diz, que todos nós já estamos no fluxo, já existe um fluxo de energia, bastaria cada um de nós só direcionar esse fluxo. Mas a gente direciona para o lado errado. Né? Então, aprender esse canalizar, eu acredito que seria a chave, né? Então, aprender a realmente usar essa força, né? Como se vê em Jesus, como se vê em todos. Não são pessoas ainda com essas dificuldades. Vamos então, de repente, finalizar com essa frasezinha. Os fortes e temperamentais terminam os dias com os nervos em frangalhos e a sós. Né? Porque quem aguenta, né? Ninguém aguenta, ninguém tem culpa das nossas questões, né? Ninguém é o culpado das nossas questões e do nosso desequilíbrio. Né? Então, as pessoas que estão à nossa volta muitas vezes nos amam, família especialmente, né? Que geralmente é quem leva a pancadinha aí do final do dia, né? Eles também cansam, né? Eles também muitas vezes colocam os limites deles e nós, não sabendo gestionar isso, nos isolamos e terminamos por ficar sós e infelizes. Doente então, vamos... também, né? Porque quando ela fala dos nervos, né? Porque imagina isso, a intenção o tempo todo. Então, você gera um adoecimento também, gera o adoecimento desse da família, né? Como a Má está falando, mas principalmente completamente adoecido, porque a pessoa que vive nervosa, vive em estado de alerta, basta você estudar as reações do medo no organismo, que é uma pessoa que vive em alerta, ela não tem condição daquela descarga de energia, né? Então, termina a vida completamente doente. E é bem possível que a nível de saúde já esteja se manifestando algo, né? Que essa pessoa talvez nem percebeu ainda, né? Pois é, porque imagina, ansiedade, a pessoa não dorme, a pessoa que não dorme, depois não tem mais condição, aí a pessoa fica estressada, aí a pessoa começa a gritar com os outros, é aquela manifestação ali adoecida. E que come demais, que come de menos, né? Aí vai vindo os desequilíbrios na vida cotidiana, e é bom a gente prestar atenção muitas vezes, né? Adoece mesmo. Então, vamos lá para o nosso estudo. A gente continua no capítulo 7. E hoje vamos ler aqui Mistérios Ocultos aos Sábios e Prudentes. Vai lá, Mi. Tu sabe que não está aparecendo. Não mudou ainda, Ainda está em Vida Feliz. Acho que eu vou ter que parar, então. Eu só troquei a página. Vamos lá. Caso minha internet dê algum problema, que eu estou vendo que também instável, vocês continuam, tá? Continua.
Mistérios ocultos aos sábios e... Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por teres escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus dê graças a Deus por ter revelado estas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e ocultando-as aos sábios e aos prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É preciso entender por primeiros os humildes que se curvam diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, que se acreditam prudentes, pois negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isto porque, na antiguidade, sábio era sinônimo de douto. Assim, Deus lhes deixa a busca pelos segredos da terra e revela-os do céu aos simples e aos humildes que se curvam diante dele. Assim ocorre hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para convencê-los. É que esses... Mi, o teu som está no mudo. É que esses últimos se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade, e não os que acreditam possuir toda a luz e parecem pensar que Deus deveria estar contente de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Só cegos não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, já que lhes apraz mantê-los fechados. O seu momento chegará, mas é preciso, antes de tudo, que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos, para vencer a incredulidade. Não cabe ao incrédulo prescrever-lhe o que faz ou dizer: se quereis me convencer, é preciso que façais isto ou aquilo, naquele momento e não em outro, pois esse momento me convém. Que os incrédulos não se espantem, pois, se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências, perguntem o que diriam se o último de seus empregados lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, mas não, Deus impõe condições, não se submete a elas. Ouve com bondade aqueles que se dirigem a ele com humildade e não aqueles que se julgam mais do que ele. Deus, disse-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de sinais evidentes, em presença dos quais o incrédulo mais obstinado teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia, mas, nesse caso, onde estaria o seu mérito? E depois, de que serviria isso? Não se vê todos os dias recusar a evidência e dizem até: se eu visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é que seu espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem o seu coração para senti-la. O orgulho é a venda que lhe tapa a visão. De que adianta mostrar a luz a um cego? É preciso antes curar a causa do mal. Eis porque, sendo hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho, não abandona seus filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam por sua própria vontade,
E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços e, como o filho pródigo, lhe pedirão graças. Bem completo esse estudo aqui. É porque fala dessa dificuldade que o ser humano tem ainda pela sua imperfeição de perceber a verdade. E que, apesar de que os espíritos a sabem, né, apesar de que Deus a detém, ele não vai gastar meio que de energia para convencer seu ninguém. Pelo contrário, né? A punição ao orgulho, que é o caminho pelo qual aquela pessoa pode se humildar, porque se ela não quer ver, não tem quem faça, né? E a gente sabe muito bem que espírito de luz, não, ele se afasta. No momento qual em que você direciona o pensamento oposto àquilo que você tem aprendizado, ele respeita e ele se afasta, porque não tem o que fazer. É como diz mais ou menos a mensagem. Se não consegue acessar, é porque não está pronto, né? Nem para compreender, nem tem esse coração ainda maduro para sentir, que a gente sabe que verdade não é só saber, né? Saber é só um primeiro passo para que a pessoa se molde ao sentir. Então, assim, todos nós ainda rejeitamos muito essa verdade, não é uma coisa só dos incrédulos, só dos ditos materialistas, né, que rejeitam por completo. Cada um deve buscar em si, né, o que está rejeitando nessas verdades através ainda das suas dificuldades interiores, porque senão fica muito fácil, né? Eu digo, é mesmo, né? Os pobrezinhos ali dos incrédulos, né? Vão sofrer muito ainda para poder aprender, quando nós ainda somos muito incrédulos, né? Sim, se é pobrezinho de nós, né? Yeah. Que põe, o poder de Deus se revela tanto nas pequenas como nas grandes coisas. Ele coloca luz sobre alqueire, mas a derrama por toda parte. Só cegos não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, já que lhe apraz mantê-lo fechado. Então é isso. Ele não enfia a goela abaixo nada, né? Ele espera o momento, ele tem paciência, ele tem amor, ele sabe que o momento vai chegar. Que é inútil a gente tentar explicar algo para alguém que não está pronto para entender. Né? Realmente é aquele gasto de energia que nós ainda não entendemos. E a gente vai lá e fica. Tem uma expressão, né? Dá murro em ponta de faca, né? Não, eu quero convencer, eu quero que o outro pense igual a mim. Ele não quer isso, né? Ele quer que quando tu estiver pronto, ele também vai estar ali pacientemente esperando para passar a mensagem. Né? Então, basta que a gente se humilde nessa sensação de que quando a gente entende que não aprendeu algo ainda, a gente continue tentando. Né? Não, eu sou assim, pronto. Eu sou assim ainda. Eu sou assim hoje. Né? Mas eu me abro para que coisas se modifiquem dentro de mim, né? Para que eu consiga olhar um pouco mais além do que eu tenho hoje e ver o quanto eu sou orgulhoso, e ver o quanto, né, eu ainda quero impor as coisas aos demais e a mim mesmo também. Né? E veja que aqui nessa frase que diz assim, né? E reconheçam Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho, certo? Então, assim, na hora que você lê algo assim, você imagina, a pessoa, são todos os nossos sofrimentos, porque os nossos sofrimentos, eles vão de encontro ao orgulho, ao egoísmo, sempre, não tem muito para onde correr, né? Então, o que a gente fica terceirizando, né? Botando a responsabilidade para o outro que fere, para o problema que chega, para tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, mas que, na verdade, aqui, né, os espíritos dizem, reconheçam Deus. Mas como é que você vai reconhecer Deus na sua dor? Porque ali é o caminho pelo qual você pode aprender a se humildar. Então, todo sofrimento é porque alguma verdade ainda não está sendo olhada. E ali você não está sofrendo por causa do problema, está sofrendo por conta do orgulho, por conta de não ser ainda capaz, né, de se humildar para ver aquela verdade. Acho que os espíritos são muito felizes nessas colocações,
Por quê? Porque não é, e não seria exatamente essa dor, né? Tantas vezes repetida durante toda a vida, que chega uma hora que faz com que nós, orgulhosos, nos humildemos, porque não aguenta mais de tanta porrada, né? Não aguenta mais de tanto sofrimento, de tanta postura equivocada. Então, essa pessoa já poderia ter ouvido, né? Quando diz que tem o caminho do amor e o caminho da dor, e a gente está escolhendo o tempo todo, escolhe pela maturidade, né? Então, quem tem já o caminho do amor, que é o caminho do sentir, né? Nas nossas aulas de autoconhecimento, a gente estuda muito essa coisa do sentir, né? Então, não adianta saber. Pode morrer de estudar, pode ler o Evangelho, pode saber do primeiro ao último capítulo. Se você não sentir essas verdades na sua vida, na hora em que você está... Eu digo muito assim, que eu nunca fui desfazer o Evangelho em horário estudado. Minha guia era o Evangelho o tempo todo na prática, né? E eu lia muito qualquer hora, nunca fiz em hora, nunca consegui fazer em hora corretinha aqui, como a gente faz. Mas eu pensava, digo, não, eu tenho que vivenciar esse negócio, não tenho que estar só estudando, eu tenho que fazer isso aqui na minha vida, porque eu não faço nada disso aqui, né? Então é o tempo todo. É a cada segundo em que o orgulho te fere, é a cada segundo em que a dor chega como convite. Então, naquele momento, você tem que perguntar: você consegue se colocar com humildade ou com orgulho, né? A maioria das vezes a gente se porta como? Raras as exceções com humildade. Não sei vocês, né? Pelo menos no filme que toca na minha vida. Porque somos esses espíritos ignorantes ainda e orgulhosos, né? E aí, quem não... O momento vai chegar. Se não chegar pelo amor, aí que vai chegar pela dor, né? Quantas pessoas não aprendem, né, algo, conseguem ver e se transformam, mas depois de muita dor. Quantos de nós, né? É. E esse é o convite de cada semana, né? Não é aquela maquininha, eu venho aqui toda quinta-feira, nesse horário, eu leio o Evangelho e eu já cumpri a minha missão, né? É a gente ficar refletindo nas nossas vidas, não na vida do marido, do filho, do irmão, do vizinho, do cunhado. Não interessa a vida do outro, né? É refletir na nossa vida o que esse estudo faz sentido, né? E por isso o Evangelho a gente faz a cada semana, porque eu tenho uma semana para trabalhar, tentar trabalhar pelo menos esse conteúdo, né? Na minha vida, né? E provavelmente tem muitas nuances, cada um desses capítulos que a gente lê, cada um desses versículos que a gente lê, e a gente fica só com talvez 1%, né, da mensagem real de Jesus. Então, se a gente conseguisse aplicar, ou pelo menos tentar, né, ver o que faz sentido nas nossas vidas cada semana, o estudo seria muito mais profundo para cada um de nós. Uhum. Né? Não ficaria só no papel, que nem ler uma história de outra pessoa, né? Essa é a história da minha vida, não é a história de outra pessoa. Essa é a história que Jesus nos conta para que a gente aplique nas nossas vidas, todos os dias. Né? É verdade. Eu gosto muito dessa frase aqui que está aqui no final, que os incrédulos não se espantem, pois se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências, desculpem, que se Deus e os espíritos, que são os agentes de sua vontade, não se submetem às suas exigências, perguntem o que diriam se o último de seus empregados lhes quisessem fazer imposições, né? Então, e aí sobe um pouquinho ali de novo, Má, faz favor. E um pouquinho mais acima, onde vocês acabaram de ler, tem justamente dizendo, né, que se não reconhecem a Deus, bem aí, o seu momento chegará, mas é preciso, antes de tudo, que sigam as angústias das trevas, né, falando dos cegos, né, e assim reconhecerão a Deus e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. E que sintam as angústias das trevas. Não é que Deus castiga, né?
mas é no sentido de que muitas vezes a gente diz eu quero porque eu quero porque eu quero, né? Como se nós fôssemos, né, esses grandes, fôssemos quem realmente deve ser seguido e não o contrário, né? Então, é exatamente isso que vocês falaram até agora, que a gente realmente não... É fazer o contrário da pergunta, né? Perguntar, pô, Deus, por que não está dando isso certo? Opa, não, é o contrário. Poxa, o que Deus está querendo me mostrar com isso? O que eu não estou conseguindo enxergar? Claro que muitas vezes a resposta não vai ser óbvia, né? Mas é um modo de tu te colocar e sair daquele pedestal, né? Como dizia lá aquele último parágrafo ali, de realmente, né, querer que... isso, querer fazer essas imposições, né, que nem a criança que todos nós ainda somos nesse desenvolvimento, e realmente nos colocarmos no nosso lugar, né? E aí sim, aí Deus e os Espíritos, né, na sua paciência, na sua bondade, quando for o momento de fazer aquilo que é o melhor para nós, que a gente nunca vai saber nessa vida, né, a gente vai poder dizer, ok, agora eu tomo aquilo que vocês têm a me dar, né? Eu tomo aquilo que é o melhor para mim, realmente aceitando, né? Me resignando, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. E que é um caminho realmente que a gente tem muito, né, a percorrer, porque ainda somos esses bebês, né? Como vocês gostam de chamar, essas crianças, para mim, eu me vejo muitas vezes essa criança mesmo no chão, ai, eu quero, eu quero, eu quero. Enfim, fazendo as minhas imposições, que nada mais é do que aquele pai, né, que não vai fazer as vontades, né, quando a gente está naquele eu quero, eu quero, eu quero, e que vai educar, né, vai dizer, bom, ok, vou esperar o momento que tu realmente conseguires, né, sentar e a gente conseguir ver além, né? Quando tu conseguires ver além, que essa cegueira realmente não te tolha de ver o que está na frente. Hoje em dia eu vejo situações passadas que eu queria tanto uma coisa que não aconteceu, e hoje em dia eu vejo assim e faço, ai, meu pai, gratidão, porque como é que naquele tempo eu queria, porque queria, mas não tinha nada a ver, tipo, eu me revoltei porque não deu certo e tudo mais, e agora a gente enxerga depois de muito tempo, né? Aí tem outros que você não enxerga ainda, claro, mas você já enxerga pelo menos o que passou, que não era vontade tua. Não enxerga ainda, né? Aí você faz, ai meu Deus, quando eu me lembro daquela situação, hoje em dia, né? Você já passou, já viu, já doeu, já curou, digamos. Aí você fala, caramba, tudo no tempo de Deus mesmo, né? Claro que a gente tem que correr atrás do nosso aperfeiçoamento, do nosso melhoramento, da nossa condição de espírito que está ainda na escola materna, no maternal, digamos, e olhe lá ainda se aprendendo a engatinhar na creche, mas vamos que vamos, né? Vamos se resolvendo. Como dizia Fagner, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar, uou! Então, já se livrando dos sentimentos, deixando ele nas ilhas lá para trás mesmo. Vamos procurando coisas novas, esperando de ter resolvido uma grande parte dos passados, mas agradecendo sempre, porque muita coisa, como falam, é livramento. A gente enxerga depois. Essa é a grande prova da fé, né? Quando algo nos é negado e a gente não quer saber o porquê. Na verdade, a gente quer, porque a gente ainda não sabe o que é a fé, né? Exato. Simplesmente confiaria e diria, bom, deve ser porque vai ser melhor assim, né? Ou é para ser assim. E é nessas horas que a gente vê o quão pouca fé ainda temos, né? O quanto a gente ainda quer controlar as coisas, a vida, os outros, e não vai Grãozinho de funcionar. mostarda nem chegou lá ainda. Nossa, Tá na areia, ainda tá no sal. Na Eu olho, areia. eu aqui em casa eu digo, mas Senhor,
nem esse piquitito a gente conseguiu, né? Tu vê que se isso fosse suficiente, gente, o grão de mostarda é o tamanho de um grão de uma pimentinha preta. Né? E a gente Então, a pensar gente que... ainda tá tentando chegar no grão de areia. Um pequenino grão de areia. Exatamente. Ei, Nível, né? Que se a gente tivesse, realmente faltaria... Nossa, que quem é que isso? está arriscando? Tem alguém psicografando aí. Nossa, cheguei a me arrepiar. Nem estou encostando no computador. No, io sono Susanna. È che siccome sto na rua con o cachorro si movimenta o telefone. Desculpa, Mas como é que tá arriscando? non lo so, Não, não tem como arriscar. Ah, não é você não, Suzana. Não, non sono io. Tranquila. Ah no, não, não. Fica tranquila, non Suzana. sono io, non sono io. Não. Gente, eu acho que é a minha companheira de... Ui, peraí. Bom, mas é uma mensagem realmente, né, que é para seguir, né, lembrando sempre do capítulo, né, que é os humildes, né, os pobres de espírito, e realmente, né, mais um convite de dizer, né, nos colocando nas nossas vidas, né, quando a gente, né, tem que seguir uma ordem, digamos assim, né, de um chefe. Puxa, a gente prefere quando o chefe fala numa boa ou mandando a gente fazer, e como é que a gente vai se comportar com o outro, né, na nossa vida e com a gente mesmos. Então, humildar, virou até verbo já. Se humildar, não tem jeito, a humildade. Então, tá, se estamos todos... Se alguém mais quer fazer algum comentário? Então, vamos encerrando. Nos humildando dentro de cada um de nós, tentando olhar para dentro do nosso coração, tentando olhar para dentro das nossas verdades, de quem ainda somos e daquilo que necessitamos, pedimos a Deus, que é tão misericordioso, aos nossos anjos, que nos abram os olhos e o coração, que permitam que a gente jamais desista, que a gente siga sempre tentando enfrentar aquilo que nos dói, que faz mal e que a gente ainda vê tão longe da nossa realidade. Que a gente siga plantando dentro do coração de cada um de nós a humildade e a noção de que ainda somos pequenos e que ainda não temos talvez nem um grão de mostarda de fé no nosso coração, mas que podemos começar com um grão de areia e fazer disso uma grande montanha, e fazer disso o início de uma construção que somente cada um de nós poderá fazer dentro de cada um, e que ninguém poderá nos ajudar a saber o momento, somente nós. Então, agradecemos esse estudo, mais uma semana, e se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui presentes outra vez. Para quem trouxe a água, agradecemos que essa água já foi fluidificada, já foi trabalhada. Agradecemos imensamente a todos os espíritos que trabalham aqui todas as semanas conosco. Que tenhamos todos uma ótima semana de reflexão, uma ótima semana de novas descobertas. Que fiquemos todos em paz, que assim seja. Assim seja. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana. Fiquem com Deus.